Muito boa noite. Estamos dando início então aqui a mais uma live da terça-noite. E então, para falar um pouquinho, sobre a prática, quem está aqui com a gente, quem também vai participar. Paulo San, como vai? Tudo bem? Bem-vindo. É bom vê-lo aqui. Depois de muito tempo que a gente já se conhece, ele praticava bastante aqui com a gente, lá no comecinho, precisa voltar. Bom vê-lo aqui. Também a gente, nesse momento conversa um pouco sobre esses temas, ligados à nossa prática, faz algumas reflexões, em relação a como é que a gente leva essa prática para o nosso dia a dia, E muitas das coisas que eu falo às vezes vêm de experiências que a gente tem ou de alguns momentos, algumas circunstâncias, alguma coisa às vezes que alguém também fala pra gente, ou que a gente vê por aí, são frutos da nossa experiência na vida, no mundo, e que de alguma maneira a gente procura então olhar para essas situações com o olhar dos ensinamentos de Buda. A Diri-san também entrou aqui com a gente, muito obrigado, Diri-san. Ludmila também está aqui, muito bem-vinda também. Hoje eu estava pensando bastante, lembrei de uma conversa que eu tive com uma aluna minha, e a gente estava conversando a respeito de como a gente às vezes, mesmo durante muito tempo de prática, praticando, então mesmo praticando por bastante tempo, sempre fazendo zazen, enfim, a gente às vezes acredita que conseguiu vencer o nosso eu, o nosso ego, e conseguiu entrar, vamos dizer assim, na prática, e nos tornarmos praticantes, Mas que aí a gente às vezes percebe que na verdade a gente acabou substituindo vamos dizer assim, uma identidade por uma outra também criada pelo eu, dessa pessoa que pratica, dessa identidade que é agora um eu, digamos, espiritual, um eu que pratica, no caso do Zen, do Zazen, e que age, pensa de determinadas maneiras. E é interessante a gente pensar isso, porque de fato, ao longo do tempo e da nossa prática, a gente acaba, às vezes até para fugir de determinados aspectos que a gente vê na nossa, ao longo do nosso caminho, do nosso percurso espiritual, a gente começa a criar uma certa, vamos dizer assim, uma máscara, E essa máscara, eu estou chamando de máscara, mas na verdade seria como se fosse um novo eu, uma nova personalidade, que então integrou bastante, vários aspectos do que aprendeu dos ensinamentos, e é como se a gente falasse, agisse da boca para fora quando usa essa máscara, vamos dizer assim. E isso também faz parte dos enganos da nossa prática. Às vezes a gente se enrola nisso. Uma pergunta então que a gente precisa sempre se fazer: bom, será que isso é uma manifestação de fato da minha prática, ou eu criei esse personagem que é budista, zen budista, que pratica zazen, etc. E é interessante, é importante sempre de tempos em tempos a gente fazer essa reflexão, procurar entender o que significa a nossa prática, como é que ela se dá, qual é o sentido, como a gente age na nossa prática. Todos esses aspectos são não no sentido de a prática não está sendo honesta, não está sendo verdadeira. A gente não faz isso de propósito, A nossa mente, ela de alguma forma quer se proteger.
E ela entende que toda novidade, né, que vai criar um certo incômodo, desconforto, seja mesmo físico, né, ou da própria mente, quer dizer, mudanças de maneira de pensar, de maneira de agir, né, alterar as nossas concepções, etc., tudo isso, de alguma forma, vai incomodar a nossa mente. E quando isso acontece, a gente, né, tende a afastar isso, a não querer isso, e como a gente quer muito praticar e quer muito ultrapassar essas coisas, a gente corre o risco de criar sem querer, isso, né, claro, a gente poderia dizer que seria inconsciente, né, esse personagem, né, essa máscara de praticantes. E não é que a prática está toda errada, que não está fazendo direito, né? Na verdade, é apenas que a gente também tem que, da mesma maneira que a gente repensou todos os aspectos da nossa vida durante todo o tempo que a gente vem praticando, a gente também tem que repensar a nossa própria prática. Repensar nem é um bom termo, né? Porque quando a gente fala em repensar, parece que a gente vai ficar refletindo e teorizando a respeito, né? É sempre muito perigoso, né, quando a gente usa esse termo, né? O Zen não é muito de teorias e de explicações, sobretudo essa coisa muito racional, né? Na verdade, a prática é uma prática, né, do nosso corpo, né, do fazer, não é só o corpo, claro, a mente está junto, mas é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais visceral. Ela é mais entranhada na nossa existência e não num aspecto mais de análise, de reflexão, né? É claro que o aspecto, né, mental, né, no sentido de, né, intelectual, vamos dizer assim, né, se a gente pode chamar assim, ou racional, ele é importante no sentido de que, né, a gente usa esses aspectos para a compreensão de várias, vamos dizer assim, teorias, enfim, da doutrina, né, do budismo, para a gente pôr em prática, inclusive. Mas nosso objetivo nunca é apenas saber. Uma coisa que eu sempre falo, né, quando a gente, né, faz o refúgio, né, nas 3 joias que a gente fala, né, nos 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha, é que não é só a gente saber quando a gente fala do Dharma, né? A gente precisa se tornar o Dharma, a gente precisa se tornar esses ensinamentos. E a gente se torna esses ensinamentos quando a gente consegue entranhar essa prática desses ensinamentos na nossa vida, na nossa carne, né? E é isso que é também se refugiar. Não é só, né, no ensinamento tal como está lá no livro, ou como alguém explicou, mas na nossa realização desses ensinamentos. Da mesma maneira que a gente, né, quando pensa em refúgio no Buda, não fala só, né, do Buda histórico, mas pensa na nossa capacidade de nos tornarmos Budas, né? É nisso que a gente se refugia também. E também da mesma maneira, né, não é só a Sangha, né, como um elemento externo separado. Somos nós somos a Sangha, a comunidade de praticantes. Nós interagindo e criando causas e condições para que outros, né, também pratiquem, também possam desenvolver sua prática espiritual. Então esse é o sentido, né, do refúgio. E eu estou trazendo isso aqui, né, justamente porque quando a gente se, né, procura praticar tentando entranhar, vamos dizer assim, os ensinamentos em nós, né, nos tornarmos esses ensinamentos, né, é que a gente consegue, né, transformações do nosso eu, né, da nossa mente. É claro que, mesmo assim, muitas vezes, em muitos aspectos, isso a gente obtém êxito, em outros, às vezes, a gente acaba criando, então, essas máscaras, essas dificuldades, vamos dizer assim, de reconhecer que, às vezes, a gente criou uma persona, né, um personagem, e não verdadeiramente um praticante.
Falar isso é um pouco complicado, porque, como eu disse antes, não é que a pessoa só criou um personagem. Nunca é só isso, né? Então, é claro que existem vários aspectos da nossa prática que são reais, são verdadeiros. Poxa, a pessoa está sentada, está praticando, vem, pratica, senta aí no Zafu, participa das atividades. Não é que ela não esteja praticando, que ela não esteja envolvida. E que toda parte que, né, diz respeito a essa prática, esse envolvimento, na verdade são falsos. Não é nada disso. Mas às vezes a gente quer dar aquele passo, aquele mergulho, vamos dizer assim, né? Quer entrar na correnteza, mas acaba não conseguindo fazer isso completamente. Molha o pé, mas acha que já está inteiro, né, encharcado, né, na água, nas águas do Dharma, da prática. Então acho que esse é o aspecto, né, que acho que é interessante, né, trazer para a gente poder pensar a respeito, né? A gente poder olhar para a nossa prática e avaliar, né, até que ponto, né, tudo que eu penso, que eu vejo a respeito da minha prática, ela é real no sentido de que é realmente prática, que eu não estou me confundindo, que eu não estou me atrapalhando, que não é um personagem que eu criei, né? É difícil, né? É até difícil falar disso. Eu não sei nem bem como explicar isso direito também. Mas sei que isso acontece, né? E acontece com todos nós, né? Em muitos momentos, e a gente acaba percebendo, né? Falando, pera, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o sentido disso? Eu realmente estou fazendo uma prática? Eu estou me enganando, fingindo para mim mesmo, né? Que eu estou praticando, né? Essa é uma reflexão importante para nós fazermos, né? Para a gente avaliar, né? Quem está muito no começo ainda não tem essa experiência, né? Mas, né, guarda isso, memoriza isso, porque em algum momento isso pode acontecer. Porque a prática, como eu falei antes, ela é difícil em vários aspectos, né? Do ponto de vista físico, para quem está começando, e mental, muitas vezes, mas é assim para todo mundo. E outras dificuldades ao longo da prática vão surgir, porque nós estamos o tempo todo olhando como se estivesse olhando para um espelho. Mas um espelho que fala para a gente aquilo que a gente está fazendo. Se a gente estiver escutando verdadeiramente, a gente vai começar a ouvir e transformar isso. Se a gente não consegue enxergar o que essa imagem refletida nesse espelho, dificilmente a gente vai ter grandes transformações, né, na nossa vida, na nossa mente. Então, o convite, no fim das contas, né, dessa reflexão, vamos dizer assim, é procurar olhar o que verdadeiramente o espelho mostra, né? Nós sempre dizemos, né, que a parede branca, né, ali na nossa frente, né, quando a gente se senta em zazen, virados para a parede, é esse espelho, né? E a gente precisa então olhar para ele e ver o que é refletido ali. O que de nós está ali e está ali de verdade. Não é uma imagem que eu criei na minha cabeça, né? E que eu projeto no espelho. Qual é a imagem real que está sendo espelhada? Acho que essa é a reflexão que a gente deve fazer. Será mesmo que eu consegui abrir mão de todos os meus preconceitos, prejuízos a respeito das coisas do mundo? Será que eu realmente consegui colocar em prática, me tornar esses ensinamentos, né, os ensinamentos de Buda? Será que eu consigo ir além, né, das minhas visões de mundo, de ser humano, etc., e conseguir verdadeiramente olhar com o olhar Buda? Isso tudo é muito difícil e essa é a nossa prática, né? Desenvolver esse olhar, desenvolver esse jeito de pensar, né? Isso faz parte, né, da quarta nobre verdade, né, dos ensinamentos, né, de Buda, né, o caminho óctuplo, né? A primeira delas é o ponto de vista correto. Será que a gente desenvolveu um ponto de vista correto ou a gente está simplesmente, né, nos enganando, né? Nossa mente está nos enganando. Isso é uma coisa muito importante para a gente se perguntar, né, sobre a nossa prática. Então, é claro que
aprender é importante, estudar, praticar, né? Conhecer os ensinamentos é fundamental, sobretudo para quem está no começo da prática, enfim, mas é importante também que mesmo quem já pratica há bastante tempo, sempre retomar esses ensinamentos, lembrar deles, revisitá-los, porque essa é a maneira como a gente pode se questionar, puxa, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou seguindo isso? Será que eu estou conseguindo, né, no meu dia a dia, me tornar isso? Né? Eles ajudam bastante, né? É por isso, na verdade, que a gente e outras tantas comunidades, né, a gente sempre tem os cursos, né, curso de introdução, né, para conhecer os aspectos básicos, né, da prática, etc. Esse é o sentido, né? Por isso que a gente faz isso, né? Então, a grande preocupação é só, bom, eu vou fazer disso apenas um conhecimento, algo que eu sei, ou eu vou colocar em prática? Colocar em prática é o que de fato é para o que serve esses ensinamentos, né, que a gente fala. A gente faz o curso não para saber sobre budismo. A gente faz o curso, ou lê, ou qualquer outra atividade, ou recebe orientações para nos transformarmos no caminho de Buda. E nos transformarmos no caminho de Buda é transformarmos a nossa mente, verdadeiramente. Não em máscaras, mas ela verdadeiramente se tornar, né, uma mente de generosidade, de compaixão, de sabedoria. Né? E, portanto, uma mente que é generosa, compassiva e sábia para todos, né, no sentido de criar causas e condições para que todos possam se beneficiar. Esse é o objetivo, né, da nossa prática. Então, esse acho que é o ponto mais difícil. Observar a nós mesmos e honestamente perceber onde estão as nossas falhas, né? É o que a gente precisa, digamos, treinar, né, na nossa mente. Observar e procurar refletir sobre, né? Então, essa é uma questão que né, me chegou, né, nessa conversa, e eu falei, nossa, isso é uma coisa interessante, todos nós passamos por isso de alguma forma, né? É uma coisa que a gente pode conversar sobre, né? Então, quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa aí, por favor, deixa aí que a gente depois responde. Acho que, né, é legal a gente poder refletir sobre isso tudo. Né, para o pessoal que está aqui, vai ficar gravado o vídeo aí, então vocês, por favor, coloquem aí. Agora eu vou ver quem é que entrou aqui com a gente. Algumas pessoas eu já tinha cumprimentado antes. O Paulo San, a Didi San, a Ludmila. Didi San falou boa noite aqui para mim, para o pessoal. Miranda também entrou, muito obrigado. Yolanda San também mandou boa noite, muito obrigado, Yolanda San. Rodrigo Machuca também entrou, muito obrigado. M. Marina Tur também entrou, muito obrigado. Daniel San, muito obrigado por estar aqui também. O Rodrigo San também entrou. A Joana San também está aqui, muito obrigado. Ela mandou um gachô aqui. E a Lu Pinheiro, terapeuta, também. Muitíssimo obrigado, cuidem-se bem e até breve. Até nosso próximo encontro. Obrigado também, né, para quem veio no presencial aqui com a gente. Cuidem-se, tenham um ótimo fim de noite e boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.